Oi, pessoal, beleza? Estamos aqui novamente, né, para ter a terceira super aula, o nosso aulão dos temperamentos. E dessa vez nós vamos falar sobre os temperamentos e a vida espiritual, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse aulão. Se vocês estiverem gostando desses aulões, pessoal, vou pedir para que vocês compartilhem com as pessoas que vocês acham que têm interesse nessa área, porque pode ajudar muita gente, principalmente os pais, né, que têm dificuldades com seus filhos. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar agora sobre as dimensões, né? Todo ser humano tem parte na dimensão espiritual, esteja ele em contato com ela ou não. Sendo o temperamento, como sabemos, uma estrutura básica a partir da qual vivemos nossa vida, como que um filtro por meio do qual a gente sente os estímulos do mundo e enxerga as situações, né? Devemos considerá-lo tanto na caminhada da formação da nossa personalidade, lembrando que personalidade, né, não é temperamento, temperamento não é personalidade, mas a nossa personalidade começa no nosso temperamento, né? Então, devemos considerar o temperamento tanto na caminhada da formação da nossa personalidade, como no trajeto espiritual almejado pela prática religiosa, tá? A gente vai indicar aqui as dificuldades e facilidades mais comuns a cada temperamento em relação ao progresso espiritual, a fim de iluminar, né, a sua prática. A religião, ela é uma prática, né, um conjunto de práticas, né, pensando assim em um ritual, né, como se fosse. Então, as virtudes espirituais, como a fé e a esperança, elas vêm num segundo plano para muitas pessoas, né. Primeiro, a pessoa começa a se relacionar com a religião, né, e daí então ela tem acesso à fé e à esperança. E mas a religião é uma sequência de ações, tá? É fundamental, portanto, que a gente observe, né, os nossos movimentos internos na relação com essas práticas religiosas, com os textos das escrituras, né? Buscar uma religião é ter alguma pretensão de eternidade, compreendendo que há coisas que continuam existindo mesmo sem o corpo, sem a matéria. A prática dessa religião, então, ela deve fazer com que a pessoa ela se acostume a desejar a verdade, o bem e a beleza, né? Vale destacar que existem 4 elementos importantes da técnica espiritual, que seriam a prática das virtudes, né? O jejum, a esmola e a oração. São 4 os temperamentos, né? Então, há uma correlação entre estas 4 práticas e os 4 temperamentos. Mas é claro que aqui a gente não vai deixar de falar que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a leitura da palavra, oração, jejum, louvor, adoração, né, elas estão inseridas dentro dessas 4 práticas. A prática da virtude, né, o jejum, como eu já havia falado, a esmola, né, que é um ato de doação, inclusive, né, de adoração a Deus, e a oração, tá? Então, a gente vai falar agora um pouco sobre cada um desses temperamentos e a sua correlação com alguma dessas técnicas espirituais, tá? Então, por exemplo, um melancólico, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o melancólico. O melancólico e a prática da virtude. A correlação do temperamento melancólico com a técnica espiritual é a prática da virtude. As pessoas que têm um temperamento melancólico têm uma particularidade que facilita a sua inserção na vida espiritual. Ela tem uma necessidade latente dessa relação, bem como da disciplina envolvida nela. Para elas é mais fácil entrar no caminho e permanecer nele, como se fosse o seu quartel-general, né? O ponto para onde ele sempre recua. Todos os temperamentos precisam de todos os elementos da técnica espiritual, mas cada um se ajusta melhor, né, a cada uma dessas técnicas, né? Para o melancólico, a entrada na vida espiritual deve ser feita através da virtude, ou seja, da permanência. O melancólico que se reconhece como tal colherá mais frutos se entrar na vida espiritual, voltando a atenção para o conhecimento
a prática e a conquista da virtude. Se ele conquista isso de algum modo, começa a empregar as outras áreas das tecnologias espirituais, né, com mais habilidade, servindo-se do domínio sobre a prática da virtude como se fosse o seu chão. E aí, então, assim, melancólico, ele se identifica com o elemento terra, né? E a busca das virtudes carrega consigo uma qualidade árida, como uma pedra moendo trigo. Isso pode ser compreendido ao se pensar em onde uma pessoa vai buscar a disciplina e a força necessárias para agir de acordo com a sua virtude, né? Então, é preciso um elemento de introspecção e de cristalização muito forte para se concentrar nessa busca sem desviar-se do caminho. E o melancólico terá mais facilidade para buscar as virtudes e identificar que as conquistou. O melancólico, se ele começar a praticar a virtude, terá um grande êxito, pois é mais ordenado e conseguirá levar isso a sério, mantendo a atenção por mais tempo. Isso faz sentido para ele. Existe uma equivalência, uma connaturalidade entre o temperamento e esse elemento de tecnologia espiritual. Assim, a prática da religião ela acontece, flui, a chance que ele tem de permanecer dia após dia é maior. Logo, será possível enxergar certa beleza na condução de sua vida. Logo, será visível uma verdade no mundo. As 4 virtudes cardeais são a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Há também as virtudes que são tributárias, delas, né? A pontualidade, por exemplo, é uma virtude tributária da justiça. Então, a prática da virtude consiste basicamente em eleger uma delas, persegui-la obstinadamente em suas ações cotidianas e em certos momentos do dia, especificamente ao meio-dia e à noite. Parar para analisar se você está fazendo aquilo a que se propôs e onde está falhando em relação a esse ponto. Isso é o que se chama de exame particular. O exame do meio-dia deve nos ajudar a aproveitar ainda a segunda metade do dia. Suponhamos aqui que você seja melancólico, né, e tenha se proposto naquele mês a ser pontual, né? Se eu analisar se ao meio-dia você percebe que não foi pontual em quase nada, que embromou para se levantar da cama, demorou no banho, fez café com preguiça, teve de correr no trânsito, quem dirige, né? Abriu o Facebook, começou a olhar o Facebook antes de começar a trabalhar, o Instagram, tudo isso. Este é o momento de reunir as forças e ser diligente no restante do dia. Você ainda tem toda a tarde. Então, no exame da noite, você avaliará a sua melhora e seguirá em frente no dia seguinte. Depois de um tempo de prática, quando já tiver conquistado uma virtude, né, verdadeiramente, as outras se ramificarão a partir dela. Escolha outra virtude como foco do seu esforço e em um ano você terá feito grande progresso. Esse é o ponto do melancólico, né? A tecnologia espiritual do melancólico tem a ver com as virtudes. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fleumático. A tecnologia espiritual que ajuda o fleumático é o jejum, tá? Essa é a tecnologia espiritual equivalente ao temperamento fleumático, o jejum, tá ok? Sabe-se que o objetivo das tecnologias espirituais não é saúde corporal. Então, elas servem justamente para desconcentrar os desejos da mente das realidades corporais. Enquanto a prática da virtude está relacionada à terra, o jejum se relaciona com o elemento água, né? Assim como a água, o jejum unifica tudo numa única demanda. Se alguém começa a jejuar, sente fome e a necessidade de comer, reúne e resume todas as coisas em si, né? O jejum, se bem orientado, faz com que a pessoa tenha de fingir que não está com fome. Mesmo entretido com as diversas coisas do dia, sua atenção está afincada na fome, né?
Por conta do componente frio, o fleumático é introspectivo, ele vai aprofundar essa experiência do jejum. Ao contrário de quem jejua por conta de uma dieta, valendo-se de artifícios para driblar a fome, ao fazer isso, perde-se o efeito espiritual que o jejum oferece. Quando a fome chega, é preciso entrar na sensação de fome, aprofundar-se nela, observá-la, sofrê-la. Se o jejum não dói, não é jejum. Para que haja efeito espiritual, deve-se sentir o apelo da fome e dominá-la. E através dela, todas as necessidades corporais são dominadas. A dor do jejum treina os fleumáticos para as outras dores, assim como treina a atenção do seu espírito. Todas as necessidades corporais são reunidas, simbolizadas numa única, que é a fome, e ele pode, desse modo, travar uma batalha com elas, ganhando para si a maturidade da atenção. Ele entende que, diante da fome, todo cômodo é passageiro, e ao sair do jejum, somente naturalmente deseja ter menos contato com as demandas corporais, ao passo que tende a buscar as realidades superiores, né? Beleza, verdade, bondade. E o componente úmido do fleumático impede que a impressão obtenha uma forma final, característica própria do jejum. A coincidência simbólica entre a prática do jejum e o temperamento fleumático está na perda da forma. Assim que o jejum termina, a forma se perde. Mesmo depois de anos praticando jejum, o fleumático não vê uma forma, não dá um nome àquilo. Quando ele está fazendo jejum, está fazendo jejum. Quando não está, não está. Se for pedido que o fleumático faça oração antes de aprender a fazer jejum, ele pode ter dificuldades, pois a oração pede uma componente expansiva que o fleumático não tem. E ele não vai conseguir perseverar. Mesmo devendo praticá-la desde o início, como todos, o efeito espiritual da oração vem num segundo momento para o fleumático. Vale ressaltar que o jejum não consiste em passar o dia sem comer, pensando no que vai comer depois, né? Fundamental é prestar atenção na fome, tá? Durante o jejum deve-se ter a intenção de ficar 8 horas com fome e não 8 horas sem comer, né? No início, a fome vem logo na primeira hora, mas com a prática, esse tempo aumenta e é preciso passar mais horas sem se alimentar. O verdadeiro jejum só começa quando se começa a pensar em comida, na necessidade do corpo. É possível indicado ao fleumático que pratique o jejum diariamente, passando pelo menos 1 hora com fome, né? Esse aqui, então, é o fleumático e a sua tecnologia espiritual, o jejum. Agora nós vamos falar sobre o sanguíneo e a oração. Tá? Devido à capacidade de expansão, né, do sanguíneo, é possível deduzir que a oração seja, né, a tecnologia espiritual mais indicada às pessoas desse temperamento, né? Não é possível falar em religião sem oração, pois qualquer pessoa que ama deseja falar e se manifestar diante do objeto amado. Na maior parte das religiões há um Deus, um Criador. E se esse Deus é bom, a tendência é falar com ele, pedir-lhe coisas. Para algumas pessoas, né, seu acesso à vida espiritual se deu a partir de um desejo e não de uma experiência. E nesses casos, a prática da oração perderá o efeito a médio prazo. Somos principiantes. Pode acontecer de nossa oração, mesmo a oração mental, ser em grande parte do tempo apenas uma expressão do afeto, dos nossos incômodos, enfim. Pode não passar de uma simples exibição íntima e pessoal do orante a Deus. O sujeito que não tem uma inclinação natural à expansão, mas à concentração, no caso, irá se cansar, pois precisará de muita elaboração mental para se envolver. Este precisa entender a verdade da religião aprofundando-se numa verdade absoluta e não no diálogo. Mesmo assim, a oração funciona para todos e é uma prática necessária, né? Então, o que a gente pode ver? O fleumático e o melancólico, que a gente falou até agora, né? Devem evitar duvidar deste ato, né? Porque eles são justamente da gama de
temperamentos que concentram, né? Então, diferente do sanguíneo, né, que expande. As orações mais eficazes para esse pessoal que concentra, né, os melancólicos e fleumáticos, são aquelas que são feitas e prontas, né? Já para o sanguíneo, que tem a sua natureza na fala, ele pode então orar, né, falando e interagindo com Deus. Ele tem gosto nessa ação e por isso não duvidará da eficiência dessa ação. Para os iniciantes, a oração é uma expansão sem forma, que é justamente o ar. Assim como o jejum é uma concentração sem forma, né, que a gente viu agora há pouco. Dizer que o fundamento da religião para o sanguíneo é a oração significa dizer que das 4 tecnologias espirituais, essa é a que lhe é mais natural, né? A sua própria mente tem a combinação dos elementos quente e úmido da expansão sem forma, que propicia a fala e a interação, né? O sanguíneo fica bem à vontade com a oração verbal e sua vida espiritual de fato prospera nesse contexto. Ele terá menos ansiedade com a oração, pois não espera dela uma forma. Para acalmar seu coração, basta estar diante do próprio Deus, do Cristo, da divindade, falando e ouvindo e dando e recebendo. É perceptível que a oração por si já afasta o desejo da mente em relação às necessidades e atrai os desejos para as coisas superiores. O primeiro movimento da oração é aquele burburinho em que desfiamos nossos afetos interiores, mas depois acessaremos o verdadeiro diálogo com Deus e contemplaremos as coisas superiores. Portanto, a verdade, a beleza, a bondade, a unidade, né? Esses devem ser o tema da nossa oração. Para todos, mas especificamente para o sanguíneo, importa estabelecer um tempo para a prática diária da oração. Enquanto o colérico e o melancólico se apegam à estrutura, à prova de que aquilo funciona, e o fleumático busca com ansiedade o efeito dessa forma dentro de si, o sanguíneo vive a oração de um modo muito tranquilo, sem expectativas, pois para ele bastam a conexão, a fala e o diálogo. O colérico e a esmola. Os coléricos têm um elemento de expansão e a qualidade seca, cuja articulação é representada pelo fogo. Ora, o fogo dá luz, esquenta e purifica. Quando queremos livrar um elemento material de suas impurezas, submetemos esse elemento ao fogo. Dentro da prática espiritual, a esmola tem exatamente essa função. Ao dar esmola a uma pessoa necessitada, nós nos libertamos das impurezas simbolizadas pelo excesso que o dinheiro pode trazer. Para viver a vida sobrenatural, para viver com uma mente, um espírito que desejam o conhecimento da verdade, do bem, alegria na beleza, é preciso muito pouco. Dito de outro modo, a forma de cada um de nós ainda não está acabada. Ainda carrega muitas impurezas. Se o jejum representa o domínio sobre todas as paixões, a esmola simboliza a retirada de todos os elementos internos que impedem uma forma bem acabada. Ao se livrar do dinheiro, o indivíduo se livra por meio dele de todas as qualidades terrenas e materiais, e a mente fica com menos objetos para fruir o seu desejo, e assim a mente daquele que dá esmola se eleva pouco a pouco. Isso é muito natural para os coléricos, que carregam em si o desejo de forma e expansão. A dificuldade desse ato, no entanto, pode ser a crença de que aquele dinheiro lhes permitiria fazer coisas melhores. E o perigo para o colérico é a soberba, né, em relação à esmola. Ou seja, acreditar na bondade de sua ação social. Na esmola, deve-se pensar em tirar de dentro de si aquilo que está sobrando, como se fosse apenas aquilo que impedisse o progresso espiritual, e não no efeito benéfico que aquele dinheiro vai produzir em quem o recebe. A esmola dá ao colérico uma forma imediata, diferentemente do melancólico, que pratica a virtude e adquire depois de certo tempo de introspecção e maturação.
O sujeito que dá esmola expurga uma impureza interna imediatamente. Por exemplo, ao olhar para uma figura daquele que necessita dela, o mendigo que está sujo, cheirando mal, e ao primeiro contato pode parecer perigoso, pode estar bêbado, drogado. Por que então dar algo a ele? É uma espécie de aposta cega no bem que subjuga opiniões contrárias às realidades superiores. Quando se julga demoradamente as coisas deste mundo, nosso olhar fica preso nele, analisando e especulando. Um exemplo disso é julgar que, dando-lhe dinheiro, o mendigo usará com cachaça ou drogas. Mesmo assim, vale a pena fazê-lo. Acaso Deus deixa de nos dar as esmolas de sua graça, mesmo nós fazemos as maiores barbaridades com ela? Ele não desiste de nós e continua acreditando que podemos melhorar. Ora, o discípulo não pode ser maior que o mestre. Também devemos ver no pior dos mendigos a dignidade humana e apostar que ele pode ser aquilo que foi criado para ser. O colérico é um sujeito que gosta de ser desafiado e de buscar os grandes propósitos, e por isso consegue olhar para o mendigo e desafiar essa realidade presente. Seus olhos estarão, na verdade, mirando a bondade. A esmola é uma prática da religião que tem a ver com a ação e a forma final, com o desafio, a aposta, o empreendimento. O efeito da esmola é a mudança do olhar terreno para o olhar transcendente. Se o colérico viver isso, ascenderá espiritualmente e todas as outras práticas, oração, jejum, virtudes, advirão mais facilmente. É isso que a religião deve produzir, um caminhar progressivo dos desejos orientados à necessidade em direção ao desejo orientado ao amor e à verdade, ao conhecimento do bem e à alegria na beleza.